Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria celebramos, após 50 dias da ressurreição do Senhor, 50 dias desse tempo pascal, Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre a Virgem Santíssima e os apóstolos, isto é, sobre a Igreja. Celebramos, meus irmãos, esse dia em que a Igreja, ela se manifestou publicamente, no dia em que a Igreja nasce em sua plenitude. Nós ouvimos na primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, em que nos é contado então esse dia em que os discípulos recebem o Espírito Santo. Estavam reunidos no cenáculo, porque Jesus pedira que eles estivessem reunidos em Jerusalém e ali rezassem pedindo a vinda de Deus sobre cada um deles. E o Espírito Santo se manifesta como em línguas de fogo. E aqui nós vemos a Igreja nascer em sua plenitude. Meus irmãos, a Igreja não é uma instituição meramente humana. A Igreja, acima de tudo, é uma instituição divina. Exteriormente, aquilo que está à mostra é aquilo que nós vemos, ou seja, a estrutura humana da Igreja, que está composta pela hierarquia da Igreja, os sacerdotes, os diáconos e também os demais fiéis, todos os batizados. Mas essa Igreja, que é o corpo místico de nosso Senhor Jesus, ela é animada por uma alma. Quem dá vida a esse corpo é uma alma. E essa alma chama-se Espírito Santo. Assim como o nosso corpo necessita de uma alma para estar vivo, a Igreja, o corpo místico de Jesus, precisa de uma alma que é o Espírito Santo. Quando nós morremos, a nossa alma se separa do nosso corpo e o nosso corpo desfalece. Não tem mais vida, porque o corpo necessita da alma. Ou seja, alma quer dizer exatamente aquilo que anima, aquilo que dá ânimo, aquilo que dá vida. A alma da Igreja é o Espírito Santo. Quem dá vida à Igreja é o Espírito Santo. Quem assiste à Igreja é o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, nós temos a certeza de que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Não prevalecerão. Nós poderíamos pensar que talvez, se os discípulos já tivessem a ideia, e provavelmente já tinha aqui, que Jesus quis instituir uma igreja, que Jesus entregou a eles o poder de continuar na história o plano de salvação, porque Jesus fez exatamente isso no Evangelho de hoje, quando dizia aos apóstolos: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Também eu vos envio. Eles sabiam que eles teriam que continuar a missão de nosso Senhor Jesus na terra. E veja, se não viesse o Espírito Santo, por mais que eles tivessem essa intenção,
nós vamos continuar a obra do Senhor. E se fosse no tempo de hoje, provavelmente os apóstolos iriam até um cartório, fariam lá um CNPJ, tal, fundamos a nossa igreja, pronto. Bem, de fato, se assim o fosse, a igreja não estaria aqui. Se assim o fosse, essa igreja não seria mais una, católica, apostólica, não. Porque a igreja não é dos homens. A igreja não é fundada por homens. A igreja é fundada por Deus. E a igreja é o tempo todo assistida por Deus, animada por Deus, esse Deus, Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, o que estamos celebrando aqui não significaria nada. Seriam orações vazias. Se o Espírito Santo não estivesse animando a sua igreja, não aconteceria a consagração. Jesus não se faria presente aqui na Santíssima Eucaristia. O batismo seria meramente um jogar água na cabeça de alguém, com algumas palavras, junto com essa água que se joga em alguém. É o Espírito Santo que faz com que o próprio Cristo batize aquele que recebe a água do batismo. É o Espírito Santo que vem para que o Cristo esteja presente com seu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. É pelo poder do Espírito Santo que Cristo nos perdoa no sacramento da confissão e tantos outros sacramentos. A igreja é viva porque o Espírito Santo de Deus vive nesse corpo místico que é a igreja. E portanto hoje devemos nós renovar a nossa fé na igreja e dizermos novamente: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. A igreja é católica porque é universal. Porque a igreja, como nós vimos na primeira leitura, fala todas as línguas. Ou seja, a graça que o Espírito Santo derramou em Pentecostes é aquilo que nós chamamos de catolicidade da igreja. Porque a mensagem de Cristo chegará a todos os povos, a todas as nações, a todas as línguas, porque a igreja fala uma só língua, a língua da fé, a língua da boa nova de nosso Senhor Jesus. E por isso, na primeira leitura, todos entendiam a pregação dos apóstolos, todos entendiam os apóstolos na sua língua materna. Isso significa que a igreja fala todas as línguas, isto é, a mensagem de Cristo chega a todas as nações. Por isso a igreja é católica, a igreja é universal. Meus irmãos, cremos na igreja. E ao mesmo tempo hoje devemos renovar a nossa crisma. Tantos de nós que estamos aqui fomos crismados. Recebemos a plenitude do Espírito Santo na nossa alma, a plenitude dos dons do Espírito Santo. Quando nós recebemos o batismo, nós nascemos para a fé, nascemos para a vida eterna. E quando nós recebemos o sacramento da crisma, nós crescemos na fé, amadurecemos na fé. Ou seja, recebemos a plenitude dos dons do Espírito Santo. Porque somos crismados. E os dons do Espírito Santo estão aí, na nossa alma, estão em nós. Renovar hoje a nossa crisma. Eu quero viver e morrer
nesta fé que professo. Eu quero de fato deixar com que o Espírito Santo possa renovar a minha vida, a minha alma todos os dias. Eu quero que o Espírito Santo, que é o amor de Deus, o amor entre o Pai e o Filho, é o Espírito Santo, para que esse amor me tome a minha alma, para que possa amar com o amor de Deus, para que possa amar com o amor divino a Deus e aos meus irmãos. E por isso, para deixarmos que o Espírito Santo mexa na nossa alma, renove a nossa alma, é necessário docilidade. O que é docilidade? É se deixar ser tocado pelo Espírito. É se deixar ser iluminado por Deus, iluminada por Deus. É querer o querer de Deus. Portanto, meus irmãos, veja, nós estamos vivendo uma quaresma que está se estendendo. Na quaresma, a igreja nos diz o seguinte: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. E nesse tempo que estamos vivendo, há mais de um ano de pandemia, nós estamos vivendo uma quaresma, uma longa quaresma. Porque se tem algo que Deus quer nos mostrar, é a brevidade da nossa vida. Se tem algo que Deus quer nos esclarecer, é que a nossa vida é um sopro. Que de fato a nossa pátria não é aqui. E se estamos vivendo tempos difíceis, é porque Deus quer falar ao nosso coração. E Deus está gritando ao nosso coração, à nossa alma. Está gritando, dizendo para nós: não espere para amanhã a sua conversão. Não espere para amanhã voltar-se para Deus. Não espere para amanhã aquilo que Deus espera de você. Abrir-se à graça do Espírito Santo. É querer a conversão hoje. É querer a mudança de vida hoje. Nós ouvimos, meus irmãos, na segunda leitura, aquilo que impede, sobretudo, que o Espírito Santo habite a nossa alma. Nós vimos São Paulo nos dizer o que são as obras da carne, isto é, as obras do egoísmo, as obras do orgulho. As obras da carne significa um amor desordenado a mim mesmo. O amor desordenado a mim mesmo gera obras da carne, que são os pecados. E São Paulo diz: são bem conhecidas as obras da carne: fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Veja, meus irmãos, nos impede de sermos moradas do Espírito Santo de Deus, de sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Se permanecemos no pecado, se somos obstinados no pecado, não queremos deixar o pecado, diz-nos São Paulo: eu vos previno, como aliás já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os que praticam essas coisas não herdarão
o reino de Deus. Vivemos uma quaresma longa. É o tempo de conversão. É o dia da nossa salvação. Meus irmãos, chega de brigas. Chega de discórdias. Chega de se deixar levar pelo orgulho ferido. Estamos em tempo de buscar a reconciliação com Deus, a reconciliação com os nossos irmãos, sobretudo com os da nossa casa. Deixemos as brigas de lado. Peçamos a graça do Espírito para termos a força de perdoar, de não carregar conosco o ódio, de não carregar conosco rancores. Deixemos essas misérias, essas mesquinharias de lado, porque diante, meus irmãos, diante da morte, o nosso orgulho não é nada. Ninguém levará orgulho, ninguém levará soberba para depois dessa vida. Deixemos o orgulho de lado, a soberba de lado. Ouçamos a Deus que fala ao nosso coração. Mude de vida. Mude de vida. O tempo é breve. A vida é breve. Ame mais os seus irmãos, a sua família. Que você não seja um instrumento de discórdia, mas de união, de amor, dentro de sua casa, dentro de sua família. Peçamos, meus irmãos, o Espírito Santo sobre nós. Esse Espírito que é o amor de Deus. Senhor, encha-nos do teu amor, do teu Espírito, para que deixemos todas as obras da carne de lado. E para que tenha em nossa alma, em nosso coração, os frutos do Espírito Santo. A caridade, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a lealdade, a mansidão, a continência. Vem, Espírito Santo, vem socorrer-nos na nossa fraqueza, para que possamos amar com o amor divino. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.